e a gente agora segue com o assunto Fevereiro Roxo aqui no Ver Mais, né? Na segunda nós recebemos um especialista para falar sobre Alzheimer. Ontem foi a vez do lúpus e hoje, como prometido, é a vez de tirar todas as dúvidas e reforçar a importância do tratamento precoce da fibromialgia. Essa doença é caracterizada por dor crônica em vários pontos do corpo, especialmente nos tendões e nas articulações. A convidada para esclarecer as dúvidas e explicar ainda mais sobre a fibromialgia é a médica reumatologista a doutora Kênia Rodrigues de Andrade, que já está aqui comigo, respeitando o distanciamento da doutora Kênia. Obrigada por ter vindo. Eu fiz um resuminho ali do que é, né, como é que ela comete o corpo. Mas eu queria te perguntar assim, a gente ouve falar de fibromialgia mais ultimamente. Ela é uma doença relativamente nova ou ela já existia há muito tempo e se falava pouco, né? Por que a gente ouve falar tanto de fibromialgia hoje? É importante a gente falar, né? Isso. Boa tarde. Boa tarde a todo mundo, boa tarde, Fabiana. Então, para começo de conversa, né? A fibromialgia é caracterizada por um sintoma principal que é dor. Dor de caráter crônico. E na fibromialgia, na reumatologia, a gente fala mais do que 3 meses. E generalizada, né? Uma dor musculoesquelética. Generalizada a gente conhece como um termo pegando braços, pernas, tronco, né? Uhum. E associado a esse sintoma principal de dor, existem outros sintomas, muitos outros, eu poderia elencar aqui vários, mas eu elegeria 3 principais, que são fadiga, alteração do sono, né? Insônia, dificuldade para dormir, um sono que não repara, né? Um sono que não descansa. O paciente, às vezes, ele comenta que acorda mais cansado do que foi dormir, e alterações do humor, como depressão, mas não só a depressão maior, sintomas de depressão, desânimo, tristeza, irritabilidade, ansiedade. Então, tudo isso que eu comentei agora são sintomas e que muito poucas vezes a gente vê, né? Então, isso há pouco tempo atrás, transformava essa doença em algo pouco conhecido, pouco discutido. E agora, com a disseminação da informação, do conhecimento e com essa epidemia, né, que eu considero que estamos vivendo de fibromialgia, a discussão está vindo à tona e a gente, claro, está fazendo muito mais diagnóstico. É importante falar, né? Já tem várias perguntas aqui, doutor, eu vou mesclando assim as minhas dúvidas com as dúvidas dos telespectadores. Quem quiser participar é só mandar 98405-2073. Oi, Fábio, tudo bem? Sou a Rose, tenho fibromialgia. Oi, Rose, obrigada pela audiência. E mesmo com remédios, tenho muita dor. Tem alguma outra coisa que possa aliviar a dor? Assisto todos os dias, o seu programa é muito bom. Obrigada, Rose. E aí, doutora, ela provavelmente já está em tratamento. Eu não sei se a Rose está perguntando talvez de um tratamento alternativo, sim, né? O que a gente, né, que pode ser dito para ela? Então, Rose, boa tarde. Sim, com certeza, o tratamento da fibromialgia é individualizado, né, lógico, mas com certeza é multidisciplinar, né? Então, além da medicação, eu sempre comento com os pacientes no consultório que a medicação é um coadjuvante, né? O paciente em si, ele é o protagonista do seu tratamento e existem várias outras coisas, modalidades terapêuticas que a gente pode utilizar para ajudar esse paciente, como, por exemplo, atividade física regular. Né? Uhum. Então, um bom acompanhamento de um profissional habilitado, né? Mas a atividade física regular é super importante. E, além disso, a gente sabe, existem consensos, né? Que, por exemplo, psicoterapia, atividades como fisioterapia também, todos esses devem, né, estar presentes no tratamento do paciente com esse diagnóstico. Uhum. Tem um grupo maior de risco, doutora, né? Conversei com o Eduardo, que são as mulheres e tal, mas realmente são mulheres, que idades, tem um perfil talvez socioeconômico, alguma coisa assim? Então, assim, a prevalência de fibromialgia, a Fabi deve ter até observado, né, que não existe, assim, a gente não consegue ver essa informação ao certo, né, nos meios médicos. Mas a gente sabe que pode chegar em torno de 5% na população geral, mas a população mais acometida são mulheres jovens e de idade média. Mas a gente pode ver esse diagnóstico até em crianças, idosos, homens, né? Então, toda a população
pode ser acometida, mas mulheres jovens e de idade média são a população alvo, assim, a população mais comumente acometida com esse diagnóstico. Olha só, nunca tinha ouvido falar de crianças, né? E é verdade que o fator psicológico também influencia na fibromialgia? Sim. Ou ainda não há estudos que comprovem então, isso? Então, assim, isso é bem importante porque às vezes tem que tomar cuidado com a estigmatização da doença, né? Então, às vezes eu recebo muito no consultório essa queixa, será que não é coisa da minha cabeça? Será que eu não estou inventando? Será que eu sou muito fraca para dor, né? Então, essas perguntas, elas aparecem todos os dias. E, na verdade, o que eu explico bem para os pacientes, essa doença existe, apesar de que a gente não vê, e é uma doença, é uma desordem em sistema nervoso central. Né? Então, é no cérebro mesmo. O cérebro desses pacientes é como se ele estivesse trabalhando num curto-circuito. Ele percebe mais dor do que outros pacientes. Então, a via que comunica as informações do cérebro para o corpo, né, falando de uma forma mais didática, assim, da dor, são muito próximas da via do humor. Então, quando a gente está mais irritado, mais triste, mais deprimido, os neurotransmissores desta via, eles também ativam a via da dor. Então, é por isso que nesse momento a gente tende a ter mais dor também. Então, por isso que transtornos depressivos, fatores psicológicos também são fatores de risco e também estão presentes nessa síndrome. É tipo meio que um ciclo, né? Eles podem provocar e são uma consequência, vai amplificando o outro, né? O diagnóstico não deve ser muito fácil, né? Tem uma pergunta aqui de uma telespectadora da Ana. Ana, obrigada pela audiência. Não sou diagnosticada, mas tenho todos esses sintomas comentados. Né? E aí, quando a doutora foi falando, a doutora Kenia foi falando, eu fui pensando assim, é muito a ver com mulher, né? E aí pode confundir com TPM, pode confundir com um monte de coisas, né, doutora? Isso, com certeza. O diagnóstico diferencial é muito amplo. Inclusive, também devemos sempre considerar outras doenças reumatológicas. E aí o diagnóstico fica ainda mais difícil, porque eu ainda comento com os pacientes, não é porque tem um diagnóstico, por exemplo, de uma artrite reumatoide que também não vai ter fibromialgia. Então, antigamente, quando a gente estudava, né, fibromialgia estava assim, diagnóstico de exclusão. As outras doenças reumatológicas, hoje não. Hoje a gente sabe que as doenças podem se sobrepor, então não é um diagnóstico de exclusão, né? E existem, a TPM, por exemplo, é uma situação que pode confundir, inclusive é muito comum que os pacientes relatem uma piora dos sintomas nesse momento, né? É um terror, né? É um terror. Qual a causa disso tudo, né, doutora? Já tem comprovadamente o que causa tudo isso? Então, Fabiana, a causa não está ainda totalmente esclarecida, né? A gente sabe que tem um caráter multifatorial. E o que significa isso? Geralmente tem que ter uma predisposição genética, então é comum também, uma outra pergunta, né? É comum aparecer na mesma família, né? Mas não necessariamente só isso. Então, além disso, a gente sabe que existem os fatores mesmo psicológicos que a gente já comentou, né? Tendência à depressão, a outros transtornos depressivos, grandes traumas, grandes imobilizações, por exemplo, politraumatizados, né? Pacientes com doenças crônicas também, o próprio diabetes, asma e as doenças reumatológicas, todas elas outras, também são fatores de risco para fibromialgia. Tá, vou ler algumas perguntinhas aqui. A Salete do Santo Antônio está participando com a gente, disse que adora o programa e manda um abraço. Salete, abraço para você também, obrigada pela audiência. Ela disse assim, tenho fibromialgia e sofro muita dor. Estou fazendo acupuntura. Conta pra gente como é que tá com a acupuntura também, Salete, que a gente fala aqui. Também é indicado, doutora? A acupuntura está no rol do tratamento multidisciplinar dos pacientes com fibromialgia e muitos deles referem melhora realmente. Que bom. Tem uma telespectadora que não se identificou, mas se quiser mandar o nome depois eu leio. Mas ela disse assim, boa tarde. A fibromialgia tem a ver com alimentação? Tem, doutora? Não. Não? Né? Então, essa é uma pergunta também muito comum no consultório. Ainda não tem comprovação nenhuma com algum alimento relacionado diretamente com o aparecimento da fibromialgia. O que a gente vê que é muito comum, né, na nossa prática, quando eu digo parece, que os estudos ainda não são bem convincentes, mas eles sugerem que a dieta do Mediterrâneo, né, que eu já vou explicar um pouquinho o que é uma dieta que parece que
que ela tem uma ação anti-inflamatória, mas que melhora a saúde como um todo. Então, é uma dieta rica em verduras, frutas, oleaginosas, gorduras boas, né? Pobre em farinhas, em açúcares. Então, isso, no geral, é uma dieta saudável, né? Sem nomes, sem vilões, mas que mantendo uma dieta adequada, por melhorar a saúde, o bem-estar, a qualidade desse paciente, parece que também, né, a função intestinal, inclusive, parece que também ajuda na percepção dolorosa desses pacientes. Tem muitos depoimentos aqui também, além das perguntas, uma outra, deixa eu ver a fotinha, a foto de uma família, mas a pessoa não se identificou. Tenho essa doença, é horrível, todos os dias tenho dores há mais de 3 anos. Deixo de fazer várias coisas, a autoestima está lá embaixo. E já percebi que não consigo mais ter alegria ou sorrir. Nossa, que pena, mas tem tratamento, né, para ter qualidade de vida, né, doutora Kênia? A pessoa não se identificou, mas obrigada por dividir com a gente. Sim, tem tratamento. E uma coisa que eu acho muito importante, até agradeço novamente esse convite para conversar sobre isso, que é a informação, né? É um dos pilares do tratamento. Então, a gente só sabe lutar contra o nosso inimigo quando a gente conhece bem ele, né? Então, a gente tem que saber, né? Então, essas conversas, esses grupos, né, de autoajuda, bate-papo, a própria conversa com o médico também é muito importante, né, para divulgar e para ajudar na resposta terapêutica. A Ivanete, do bairro Líder. Oi, Ivanete, obrigada pela audiência. Tenho muita dor nas articulações, eu já não sei mais o que tomar, estou tomando, ela falou o nome, Tramadol, no momento. Estou com todos esses sintomas que a doutora falou. E o médico me diz que é tudo da coluna, não aguento de tantas dores. Enfim, ela já deu o primeiro passo, que é procurar o médico, né? Não pode desanimar, né, doutora? Sim, E uma coisa também que eu gostaria de comentar é a importância da procura do profissional habilitado para tratar a fibromialgia. Então, a gente sabe hoje que a reumatologia é a especialidade que mais estuda essa doença. Então, com certeza, Ivanete, eu te sugiro que você procure um reumatologista, né? Para, quem sabe, né, auxiliar no seu tratamento e conversar e tirar dúvidas, enfim, fazer diagnóstico diferencial, né? Provavelmente tem no SUS para quem não tem plano de saúde, não tem condições de pagar uma consulta no particular, existem vários profissionais reumatologistas pelo SUS. Inclusive, eu acho que é uma pergunta aqui agora, deixa eu ver. Minha irmã foi diagnosticada com fibromialgia e tem hipotiroidismo. Sofre todos os dias com dores. Doutora, teria alguma dica para amenizar os sintomas, dores? Posso fazer mais uma pergunta? Vou fazer as duas juntas aqui, tá? Eu vou te ajudando. Tá. Ela tem muita dor no pé, ela tá falando da irmã, né? Esteve procurando o SUS final de semana, deram soro somente para dor. Aí ela perguntou, a fibromialgia, artrite reumatoide, causa inflamação no tendão do tornozelo também? Então, vamos lá, vamos por partes aí. A primeira pergunta, qual que era mesmo? Eu já esqueci aqui. Se tem alguma dica para amenizar os sintomas. Depois ela perguntou se tem a ver com a inflamação do tendão do tornozelo também. Então, assim, em relação à primeira pergunta, como a gente comentou, então o tratamento nunca é só medicamentoso. Inclusive, eu até comento com os pacientes no consultório. Aquele paciente que só toma medicação e que não tem nenhuma abordagem outra que não medicamentosa, não costuma ter uma melhora, uma evolução tão boa quanto o outro grupo, né? Então, além das medicações, sim, o tratamento é individualizado, então teria que ver todo o contexto, o que ela pode fazer, o que não pode, mas a primeira dica é atividade física regular, né? Dentro do que ela pode fazer. Por exemplo, se ela tem um problema no pé, talvez uma caminhada não seja o ideal, mas pode ir na academia, fazer uma bicicleta, fazer um elíptico, fazer alguma atividade na água sem impacto. Tem muita coisa que a gente pode, né? O profissional que atendê-la vai conseguir encaixá-la no que ela puder fazer. E a segunda pergunta era sobre tendinite. Então, assim, a artrite reumatoide, ela é uma outra doença, uma doença inflamatória crônica das articulações, que, por conseguinte, pode atingir tendões e estruturas periarticulares. Então, sim, pode ter alteração de tendão, dependendo do tendão mais ou menos. E a fibromialgia, como eu comentei, a dor é de origem central, é lá no cérebro. Mas é muito comum a associação com tendinites, né? Com bursite trocantérica aqui nessa região do quadril, tendinite do pé, tendinite do ombro. Então, é comum a associação.
entende? Tem uma outra pergunta aqui que é bem interessante, da Lourdes, do bairro Saíque. Beijo para você, Lourdes. Ela escreveu vários nomes de remédios aqui, que eu não vou ler agora, Lourdes, mas obrigada por participar com a gente. Ela disse que se tem um remédio certo para fibromialgia, porque ela disse que está tomando, foi indicado remédio para depressão para ela. Se tem a ver isso também. Então, assim, existem medicamentos que são aprovados em bula para o tratamento da fibromialgia. E existem outros medicamentos que não têm aquela aprovação em bula, mas que nós utilizamos pelo conhecimento e resposta em relação a doenças parecidas. Sim, alguns antidepressivos podem participar, né, do tratamento e a gente vê resposta, vê melhora desses pacientes, justamente por aquilo que eu comentei no primeiro bloco, que esses pacientes, eles tendem, as vias de comunicação, os neurotransmissores lá no cérebro são muito parecidos com o humor, da dor, então melhorando a serotonina, né, que é o hormônio que geralmente alguns antidepressivos melhoram, não é o neurohormônio, também melhora a sensação dolorosa. Então pode haver essa abordagem sim também. A Nair está participando com a gente, obrigada, Nair. Eu passei paralisia aos 7 anos, não fiquei com sequelas, comecei a fazer pilates, sinto muita dor na perna esquerda, onde tive a paralisia e tenho pouca força na perna. Eu acho que é um outro problema esse da Nair, né? Parece, bom, é difícil a gente avaliar assim, né? Mas sim. Ela comentou uma dor que não é difusa, né? Uma dor que não é generalizada, é uma dor localizada. Então, acho que ela precisaria realmente de uma avaliação presencial. Tem muita gente falando o nome de medicamentos aqui, eu vou passar para a doutora depois, porque perguntando se faz efeito, se não faz, como a doutora falou ali, para cada paciente também tem diferença, né, doutora? Não é uma receita de bolo, sabe, Fabiana? Então, o tratamento é individualizado. Tem pacientes que têm que o principal do sintoma é a dor realmente. Tem outros que têm muita alteração do sono, tem outros que o principal é a fadiga. Claro que a dor está sempre presente, então é uma estratégia terapêutica mesmo, não dá para eu dizer assim. Ó, tem homem participando com a gente fala bastante com as mulheres. Valdomiro está dizendo que está adorando o programa. Obrigada, Valdomiro, pela audiência. Abraço para você. Tem muita gente falando aqui. Eu quero fazer uma pergunta antes que não dê tempo. Tem prevenção, doutora? Dá para dizer que tem prevenção, já que a gente não sabe muito ainda, né, das causas, né? Não tem cura, né? Sim. Mas prevenção, o que a gente pode fazer? Prevenção, eu não conseguiria te dizer assim, faça isso que você nunca vai ter, sabe? Mas o que eu comento, assim, muito na minha prática clínica, que é uma vida saudável, né? Então, primeiro de tudo é a atividade física regular. Isso sempre, desde pequenininho, né? Colocar na cabeça das crianças que isso é importante, que já está mais do que comprovado, que é como se fosse tomar uma pílula, na verdade, é fazer atividade física todos os dias, ou pelo menos regularmente. Isso sim, isso é prevenção, né? Da fibromialgia e mais um monte de outras doenças reumatológicas. Todo médico, a gente recebe todo dia um médico aqui, todo dia o médico fala isso. Porque realmente né? E fora isso, né? Uma vida saudável, tentar... É difícil até a gente falar, né, não se estressar tanto, mas como, né? Mas assim, tentar levar a vida de uma forma mais tranquila, né? Não tão estressada, enfim, dando valor para pequenas coisas da vida. Eu acho que isso não está escrito nos livros, mas é o que a gente observa, que o paciente que vê tudo assim com um lado bom, ele tende a ter uma resposta até melhor e tende a ter sintomas mais leves mesmo. Voltando lá no começo, né, para quem não assistiu, que tem muita pergunta aqui que a gente já respondeu, tem outras que a gente não vai conseguir responder, mas quem não assistiu vai lá no nosso ND+, que assiste de novo, mas eu queria que a doutora respondesse, falasse de novo, porque ela falou lá no comecinho da entrevista. Então, assim, dor pelo corpo todo, às vezes dói aqui, às vezes dói ali. Há mais de 3 meses tem que procurar um médico, né, doutora? Sim. Um jargão assim que eu gosto de reforçar sempre também é o seguinte: dor não é normal, né? Então, sentir dor não é normal. Se você tem dor crônica mais do que 3 meses, você merece uma avaliação com um especialista, né? Então, por quê? Porque dor a gente não vê. Né? Então, às vezes o paciente é muito negligenciado. Muitos pacientes, Fabiana, eu recebo no consultório falando que com 60 anos, por exemplo. E aí eu pergunto, a primeira pergunta minha, há quanto tempo dói? Nem sei, não me conheço sem dor. Essa resposta vem muitas e muitas vezes. Né? E por que isso? Porque falta de conhecimento, né? Então, acho que é por isso essa nossa conversa é muito importante. É isso aí, gente. Então, vai lá, né? Marca uma consulta, né?
pelo plano de saúde, né? Se puder pagar, que bom, mas se não, vamos tentar pelo SUS também. A gente está aqui para ajudar, né? Sempre vai falando com a gente, 984052073. Por hoje a gente não consegue mais. Abraço para todo mundo que participou. A Jurema dizendo aqui, ó, que tem fibromialgia e que quase morre de dor, mas está dizendo que está adorando o programa, né? Que a gente está falando sobre esse assunto. Doutora, muito obrigada por ter vindo, Eu que né? agradeço. Em meio a isso tudo que está acontecendo, mas assim, com distanciamento. E que bom que a gente pode falar. E ficaram tantas perguntas que eu acho que vamos falar outra vez, então. Sim, Pode ser? Pode. Combinado? Que eu venho. Obrigada, tá? Tá